Existe uma história repetida em filmes, livros e redes sociais. Durante os primeiros séculos, Jesus teria sido considerado apenas um mestre humano. Então, no ano 325, o imperador Constantino teria reunido bispos no Concílio de Nicéia e transformado Jesus em Deus por meio de uma votação apertada. Essa versão parece explosiva, mas enfrenta um problema. Documentos escritos muito antes do nascimento de Constantino já descreviam Jesus de maneiras que ultrapassavam a condição de um simples profeta. Para descobrir o que realmente aconteceu, precisamos separar três questões: aquilo que os primeiros cristãos acreditavam, a controvérsia que provocou o concílio e a influência política exercida pelo imperador. Em 2025, arqueólogos revelaram perto de Iznik, a antiga Nicéia, uma rara pintura cristã encontrada numa sepultura subterrânea do terceiro século. A imagem apresenta Jesus como bom pastor, jovem, vestido ao modo romano e carregando um animal sobre os ombros. Ela foi produzida antes do Concílio de Nicéia, quando a cruz ainda não havia se tornado o símbolo cristão predominante. A descoberta não prova, sozinha, que aqueles cristãos possuíam toda a formulação teológica posterior sobre a Trindade. Entretanto, mostra que Jesus já ocupava uma posição central na identidade, na esperança e na arte dos cristãos daquela região antes de Constantino convocar o concílio. A controvérsia não começou porque alguém decidiu transformar um homem comum em Deus. Ela surgiu porque os cristãos já tratavam Jesus como Filho de Deus, Senhor e Salvador, mas discordavam sobre como explicar sua relação com o Pai. Ário, presbítero de Alexandria, defendia que somente o Pai era eterno sem princípio. Para ele, o Filho havia sido produzido pela vontade de Deus antes da criação do mundo. Cristo seria superior a todas as criaturas e agente da criação, mas não possuiria a mesma eternidade e natureza do Pai. Seus adversários entenderam que isso colocava o Filho entre as criaturas e entrava em conflito com a adoração que a Igreja prestava a Cristo. Constantino convocou o concílio e forneceu a estrutura imperial para reunir bispos de diferentes regiões. Seu interesse também era político. Uma igreja dividida ameaçava a unidade religiosa do império que ele procurava estabilizar. Entretanto, convocar o encontro não significa ter criado a crença discutida nele. A controvérsia havia começado antes da intervenção imperial. E foram os bispos que debateram as fórmulas teológicas. Constantino apoiou a decisão final e puniu opositores, mas sua política posterior foi instável. Ele permitiu o retorno de figuras ligadas ao partido de Ário e exilou bispos que anteriormente havia apoiado. Isso não se parece com um imperador controlando uma doutrina que ele próprio inventou. O concílio declarou que o Filho é gerado, não criado, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus e da mesma essência que o Pai. A palavra grega utilizada foi homoousios, indicando que o Filho não pertence à ordem das coisas criadas. Nicéia não ensinou que o Pai e o Filho são a mesma pessoa. Afirmou que são distintos, mas compartilham a mesma natureza divina. Também não houve uma votação equilibrada na qual a divindade de Jesus venceu por pequena margem. Embora as fontes diverjam sobre o número exato de participantes e assinaturas, a fórmula recebeu apoio amplamente majoritário. A controvérsia, porém, não terminou ali e continuou agitando a Igreja durante décadas. As cartas de Paulo foram escritas aproximadamente 2 séculos e meio antes de Nicéia. Em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, Paulo apresenta um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. Em Filipenses, capítulo 2, Cristo aparece existindo em condição divina, assumindo forma humana e recebendo a homenagem universal associada ao Senhor. Em Colossenses, ele é apresentado como anterior a todas as coisas e participante da criação. Os estudiosos discutem detalhes da interpretação dessas passagens, mas elas tornam historicamente impossível afirmar que Constantino foi o primeiro a elevar Jesus acima da condição de um mestre humano. O Evangelho de João declara que o Verbo existia no princípio, estava com Deus, era Deus e participou da criação. Mais adiante, Tomé chama Jesus de seu Senhor e seu Deus. Hebreus aplica ao Filho linguagem de entronização divina e o apresenta como sustentador do universo. Mesmo nos evangelhos sinóticos, Jesus perdoa pecados, aceita a honra. Reivindica a autoridade sobre o sábado e ocupa o lugar central no julgamento futuro. Isso não significa que todos os textos utilizem exatamente a linguagem formulada em Nicéia. Significa que o concílio não começou com uma página em branco. Ele procurou formular uma explicação coerente para afirmações que já estavam nas escrituras cristãs. Os testemunhos continuam fora do Novo Testamento. No início do 2º século, Inácio de Antioquia empregou expressões como Jesus Cristo, nosso Deus.
Décadas depois, Justino Mártir escreveu sobre o Filho Divino e sobre a adoração cristã dirigida ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Irineu, no final do mesmo século, descreveu o Filho e o Espírito atuando com Deus na criação e na redenção. Esses autores não usavam sempre a mesma terminologia e algumas explicações poderiam ser consideradas imprecisas pelos teólogos posteriores. Isso confirma que a doutrina ainda estava sendo desenvolvida. Porém, também demonstra que a condição divina de Cristo não surgiu repentinamente no palácio de Constantino. Outra afirmação popular diz que Constantino e os bispos reunidos em Nicéia escolheram quais livros entrariam na Bíblia e destruíram evangelhos que apresentavam um Jesus diferente. Não existe registro histórico confiável de uma votação sobre o cânon bíblico naquele concílio. Os temas documentados incluem principalmente a controvérsia sobre Ário, a confissão de fé, questões disciplinares e a data da celebração da Páscoa. Listas e discussões sobre os livros bíblicos ocorreram em outros lugares e períodos. Alguns escritos eram universalmente aceitos, enquanto outros permaneceram discutidos por mais tempo. Associar a formação do cânon a uma ordem secreta de Constantino mistura processos históricos diferentes. Nicéia foi decisivo, mas não pelo motivo apresentado pelas teorias conspiratórias. O concílio não transformou Jesus em Deus nem criou uma crença desconhecida dos primeiros cristãos. Ele rejeitou a ideia de que o Filho fosse uma criatura e adotou uma linguagem filosófica mais precisa para proteger aquilo que a maioria dos bispos entendia encontrar nas Escrituras e na adoração cristã. Também seria exagerado imaginar que toda a doutrina trinitária já estivesse explicada no primeiro século com a terminologia posterior. A formulação amadureceu em meio a debates reais. A conclusão historicamente responsável é esta: a linguagem de Nicéia foi desenvolvida no IV século, mas a fé na condição divina de Cristo é muito anterior a Constantino.